Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximos a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e preconhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes que, com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia, insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vindo de uma tradição pentecostal, e sendo eu um pentecostal, parece até chover no molhado dizer que este dia é importante para nós pentecostais. No entanto, isto não descreve uma festa pentecostal, e sim descreve um dia importante na história da igreja toda, seja ela pentecostal no sentido moderno ou não. Todas as igrejas devem se reportar a este dia e entender a sua importância, porque há aqui algumas coisas que se perdem pela leitura, pela familiaridade, seja o que for, pelas ideias preconcebidas. Às vezes nós simplesmente, então quer dizer isso. Mas hoje eu quero abrir e mostrar 7 coisas que este dia representa. Até porque foi exatamente o que Pedro estava respondendo, pois todos perguntaram o que quer dizer isso. Ninguém perguntou como é que eu posso ter isto? Como é que eu posso também participar disso? Simplesmente a pergunta que foi respondida naquele dia foi: o que quer dizer isso? Deixa eu parar aqui um instante. Quem está com frio aqui na frente? Estão com frio? Já estamos com frio. Como é que está a temperatura lá? Nós estamos 21, 22, eu acho que 22. Desculpe, mais uma vez, nós estamos tão bem instalados aqui de uma certa forma, mas ao mesmo tempo nós estamos forçando uma instalação que não foi feita para esse número de pessoas e para esse tipo de trânsito. Essa capela foi dimensionada para outras coisas e para um número menor. Então o ar aqui é sempre uma negociação entre a porta que vai abrindo, fechando, e também o número de pessoas. Então desculpe pelo frio, e domingo que vem traga um casaco. Não se esqueça de trazer um casaco, né? Aquela blusa, vestido sem manga, não vai resolver seu problema aqui, né? Então, e se você chega atrasado, é provável que você vai ter que vir aqui sentar na frente mesmo, então, porque quem já está assim mais acostumado já sabe que sentar lá atrás é um pouquinho mais confortável. Mas, porque se a gente deixar muito confortável aqui na frente, o pessoal lá atrás vai derreter de calor. E então, agora, vocês estão confortáveis lá atrás? Bom para vocês, então. Aqui a gente está um pouquinho de frio. Voltemos então ao assunto do dia. Pentecostes não é uma experiência, mas é um momento na história da redenção, um momento único. Deixa eu explicar. A história da redenção é a história dos atos da graça de Deus, os marcos ao longo da história, quando Deus salva o seu povo. Um evento na história da redenção foi o dilúvio. O dilúvio, quando Deus julgou o mundo e, através da sua aliança com Noé, salvou a humanidade de destruição total. Outro momento da redenção, na história da redenção é o Êxodo. O Êxodo não só serve de uma referência, mas é o momento em que o povo de Deus foi liberto do cativeiro do Egito. Foram redimidos, foram comprados de volta pelos atos poderosos de Deus, quebrou a vontade de Faraó e o povo de Deus foi liberto. Esse momento é uma referência, faz parte da evolução, da revelação de Deus ao longo da história. Ninguém tem um êxodo pessoal, né? O êxodo foi um momento da história. Calvário é um momento na história da redenção que não se repete, muito embora haja pessoas que dizem assim: eu tive um calvário pessoal. E a gente mais ou menos entende essa linguagem. Mas Calvário não é um momento que nós voltamos a reviver. Tampouco voltamos a praticar na Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial do Calvário, mas nós não sacrificamos novamente Cristo quando nós servimos a ceia. Isso é algo que um evangélico não crê que seja uma leitura correta da palavra de Deus. Pentecostes também
é o momento na história da redenção de Deus. Ou seja, na história redentiva, é um momento histórico que mudou a época. Quando você vê essa linguagem, sol, lua, né? No início do capítulo você vê essa nuvens de fumaça, sangue, fogo, sinais embaixo na terra, né? Maravilhas em cima do céu. Isso é linguagem apocalíptica. Apocalíptica fala de quê? Linguagem apocalíptica, literatura apocalíptica fala de uma mudança de época. Nós pensamos sempre que a história anda em incrementos pequenos passos, mas a verdade é, se você olhar bem a história não anda assim, arrumadinho, uma coisa após a outra. Ao longo da história nós temos visto mudanças cataclísmicas, uma revolução, uma guerra civil, um vulcão que explode, um tsunami, enfim. Esses são momentos que mudam a história de uma nação, mudam a história de um povo. E na Bíblia, essas épocas de mudança, especialmente na história da redenção, na história salvífica de Deus, você vê essa linguagem. Então, quando Pedro fica de pé e explica o que aconteceu, porque vem esse vento, a cidade é sacudida por um vento impetuoso, um vento barulhento, e eles começam a falar em outras línguas, fogo, chamas de fogo aparecem. Isso, embora eles estivessem num recinto fechado, isso atraiu a atenção da cidade. Gente, isso estaria no jornal hoje, isso estaria no Jornal Nacional, isso foi notícia na cidade toda e causou o quê? Uma multidão, trouxe uma multidão para ver o que estava acontecendo. Literalmente, o lugar foi sacudido. Jerusalém foi sacudido. E então o povo diz, o que é isso? O que está acontecendo? E o Pedro fica de pé e usa a linguagem que mostra o fim de uma era e o início de uma nova época na história do povo de Deus. Literalmente, estava nascendo uma nova época, que ele chamou de últimos dias. Quando ele cita o profeta Joel, na origem, Joel capítulo 2, fala, naqueles dias. Pedro agora muda um pouquinho a citação, dizendo, nesses últimos dias. E você verá, não só na literatura de Pedro, como também Paulo vai se referir a essa época, a partir de Pentecoste, como os últimos dias. Pessoas me perguntam, bispo, nós estamos vivendo nos últimos dias? Sim, nós estamos vivendo nos últimos dias, desde o dia de Pentecoste. Não sei se são os últimos dos últimos dias, pessoas perguntam, mas isso é sinal dos tempos. Não, os tempos são esses. E há 2000 anos nós temos visto o quê? Essa dinâmica dos últimos dias. Por quê? Porque depois desses dias vem o fim. Esse é o último período antes da volta final de Jesus Cristo e a consumação dos tempos e o juízo final. Então, esses são os últimos dias, uma mudança de época. Agora, o foco desta época, embora marcado pelo Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Você vê que quando Pedro fica de pé, ele fala não do Espírito, ele fala de Jesus. Ele fala de Jesus Cristo. E seria assim, digamos, a sua mensagem de formatura. Por quê? Porque durante 40 dias, Jesus gastou tempo com os discípulos, explicando a eles a sua obra, seu ministério, sua morte e ressurreição, à luz das Escrituras. Nós sabemos que Cristo, ao completar 33 anos de idade, ele foi morto, ele foi sepultado, ressuscitou. E durante 40 dias ele se reuniu e deu um curso intensivo, um seminário intensivo com todos os seus discípulos, mostrando a eles, pelas Escrituras, o que significava, o que significou tudo o que eles acabaram de experimentar. Então, quando Pedro fica de pé, nós ouvimos esse pescador fazer uma análise das Escrituras, fazer uma exposição das Escrituras brilhante, mas é porque ele tinha passado 40 dias ouvindo, e eu gostaria de ter sentado, teria feito esse curso, olha, seria um curso fantástico, né? Imagina, 40 dias aos pés de Cristo, ele explicando, não há nenhum relato, além da descrição simples de que foi isso que aconteceu. Mas quando Pedro fica de pé, este pescador, esse homem que errava tudo, quando teve um monte de transfiguração, a primeira coisa que Pedro fez,
Senhor, é bom a gente estar aqui, vamos construir 3 tendas, um para o Senhor e também para os outros, vamos preservar essa experiência. E Deus teve que se manifestar dizendo, este meu filho, em que me comprazo, ouça-o. Ou seja, Pedro, calado, fique calado. Quantas vezes, ao ponto de Jesus ter virar para Pedro e dizer, atrás de mim, Satanás, arreda, você não pensa de modo, não pensa as coisas de Deus, mas dos homens. E nós vemos Pedro sempre se apressando. Imaginou, Senhor, se for tu, manda eu andar nas águas também. O que Pedro estava pensando? Ele é um homem muito atirado, um homem muito corajoso, um homem impetuoso, né? Mas no dia de Pentecoste, ele fica de pé e dá uma aula sobre o cumprimento da profecia de Joel. Depois ele cita Salmo 2, né? O Senhor disse, meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Ele cita passagens que depois serão citadas por outros, várias vezes, em várias pregações, inclusive no próprio livro de Atos. Essa passagem de Salmo é lembrada. Então, essa sua mensagem de formatura que explica o quê? Que Cristo é o foco deste dia. O assunto nesse dia não é o Espírito, nem tampouco a chegada do Espírito, mas é a obra de Cristo, é o anúncio do Evangelho. Veja só em João 16, versículo 5, eu vou ler de 5 a 15, você pode abrir se assim desejar. João 16, versículos 5 a 15, fala do papel do Espírito Santo nas seguintes palavras: agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. O que distingue o movimento pentecostal do século XX? E eu posso falar com bastante conhecimento, até porque minha família está intimamente ligada à evolução do pentecostalismo do século XX. Em 1906, e a data, digamos, referência, embora tenha havido o mover de Deus pouco antes, pouco depois, mas em termos gerais, 1906 é tido como o início do movimento pentecostal moderno. O que distingue o movimento pentecostal? Línguas estranhas? Não. Profecia? Não. Cura divina? Também não. O que distingue o movimento pentecostal é que o movimento pentecostal moderno foi o maior movimento missionário da história da igreja. De uma igreja pequena em Azusa Street, que fica na periferia de Los Angeles, esse movimento se espalhou pelo mundo e hoje conta com centenas de milhões de membros. No Brasil, para cada 10 evangélicos, 8 são pentecostais. Por quê? Porque o movimento pentecostal é um movimento, por excelência, de evangelismo. Sempre foi um movimento de evangelismo, de espalhar as boas novas, não sobre o Espírito Santo, mas sobre Jesus Cristo. E convém que seja assim, até porque a missão do Espírito não é atrair atenção para si. Há muitas pessoas que dizem, olha, negócio, nós temos que voltar a ver o movimento pentecostal renascer e florescer mais com
dons ou com línguas estranhas. Mas essa não é a característica. O Espírito Santo não atrai atenção para si. Ele vem e veio para glorificar Jesus. Foi isso que ele falou. Ele disse: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Da Santíssima Trindade, o que menos conhecemos é o Espírito Santo, essa que é a verdade. Mas é até porque o próprio Espírito não é alguém que se manifesta para trazer glória a si, mas quando o Espírito Santo se manifesta, é para glorificar o Filho. É para glorificar Jesus. Então, o dia de Pentecostes é a respeito de Jesus. Mas em que sentido? Essa é a terceira coisa. Nós sabemos, primeiro, que é um evento na história da igreja. Segundo, que o assunto de Pentecostes não é o Espírito, é Jesus. Pois Pedro está respondendo a pergunta: o que significa isso? Agora, em que sentido? Pentecostes, terceira coisa, Pentecostes foi a expressão visível de algo que estava acontecendo no Espírito. O que aconteceu no Espírito que teve que se expressar desta maneira? Em João capítulo 7, versículo 37, nós vemos algo muito interessante e é uma chave para entendermos o que aconteceu. Embora também Pedro faz referência, vamos voltar à referência de Pedro depois. Mas em João 7, versículo 37, diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. A glorificação de Cristo veio após a sua morte. Veio após o seu sepultamento. Começou pela sua ressurreição, continuou pela sua ascensão, mas se finaliza quando ele é entronizado ou quando ele é coroado. Agora, Jesus sempre veio como rei, mas ele foi coroado. Sua glorificação se finalizou ao sentar à destra do Pai e tomar o seu lugar na glória. E foi isso que Pedro disse: este mesmo Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Cristo e Senhor. Fez dele o Senhor de tudo que há. Pentecostes, portanto, é a manifestação visível da coroação de Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu. Quando Cristo voltou ao Pai, ele então mandou o Espírito. E foi este o anúncio de Pedro. A partir desse dia, Cristo reina soberano sobre todas as coisas. Cristo reina e reina hoje. Agora, a partir desse momento, começou um novo relacionamento entre Deus e o seu povo. Ele começa a descrever coisas interessantes aqui, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, ou sobre toda a carne, sobre os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Essa linguagem fala de quê? Da maneira que pessoas teriam acesso direto a Deus. Pois antigamente, quando alguém tivesse interesse ou necessidade de saber os pensamentos de Deus, de saber a palavra do Senhor, tinha que procurar um profeta. Vez após vez, nós vemos no Antigo Testamento, na história do Antigo Testamento, quando um rei quisesse ir para a batalha, quisesse ir para a guerra, fazia o quê? Chamava o profeta e consultava a Deus, pois os profetas eram tidos como pessoas que conheciam a Deus e que falavam a Deus face a face, ou que ouviam a voz de Deus através de certos modos de manifestação ou de revelação, ou através de sonhos, ou através de visões. E nós temos que entender aqui que não é só jovens que têm visões e não são só velhos que têm sonhos, né? Se você está sonhando, quer dizer que você já passou, né,
já está ladeira abaixo, né? Já passou o cabo da boa esperança. Até lá você está tendo visões. Mas o que ele está dizendo é que todos ouvirão a Deus. Todos terão um relacionamento pessoal com Deus. Essas formas de revelação são o que chamamos a linguagem escura, não é? Porque se Deus falasse conosco, só uma pessoa falou com Deus face a face em toda a história da Bíblia. Foi Moisés. Foi o único. Todos os outros ouviam Deus falar de modo indireto. É como olhar para o sol. Todos nós nos beneficiamos com a luz do sol. Quando você sai de casa de manhã, você olha o céu, você diz que está fazendo sol. Mas ninguém olha diretamente para o sol, porque isso danifica a visão. Há pessoas que dizem, eu queria ver Deus face a face. Você seria consumido, fulminado, destruído, olhando para Deus e falando com Ele face a face. Assim como, se quisesse ver o sol diretamente, você danificaria os seus olhos. Nós não entendemos a magnitude da glória de Deus. Então, quando Deus se revela a nós, que ainda temos essa fragilidade, esse pecado em nós, embora redimidos, nós temos que ouvir Deus indiretamente, através da sua palavra escrita, ou, vez por outra, através de um sonho, de uma visão, de alguém que vem e fala indiretamente. Né? É assim que Deus fala, até por misericórdia. Mas a ênfase aqui é que todos conhecerão a Deus, não somente os profetas. Até reis tinham que consultar aos profetas. E quando ele diz que todos profetizarão, ele está falando o quê? Ele está falando que todos falarão das maravilhas do Senhor. Profecia não é só, eu vejo que amanhã vai chover, ou daqui a 10 anos vai ter algum problema aqui na nação, ou você vai casar com alguém assim, assado. Isso não é profecia. Profecia bíblica, na sua grande e maciça maioria, é a proclamação das verdades maravilhosas sobre Deus. É a revelação da pessoa de Deus, da vontade de Deus, dos planos de Deus, e lembrando ao povo de Deus o quê? A sua aliança. Boa parte dos profetas eram pregadores. Isaías era um pregador. Jeremias era um pregador. Falava, olhe, assim como foi falado, que se nós obedecermos, Deus vai nos abençoar. Se nós desobedecermos e estamos desobedecendo, Deus vai nos condenar. Ele estava aplicando o quê? As palavras da lei, as palavras da aliança escrita. E hoje em dia, quando a palavra de Deus é pregada na unção do Espírito Santo, boa parte disso é profético. Claro que Deus também fala por meio de palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Mas quando falamos de profecia nesse sentido, nós estamos falando sobre pessoas que poderão falar de um relacionamento pessoal com Deus, de um conhecimento pessoal com Deus. Algo que era reservado apenas para pessoas especiais. Agora não. Pelo poder do Espírito Santo, todos nós podemos conhecer a Deus. Todos nós podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Veja em Jeremias 31. Pode abrir. Jeremias 31. Essa é a passagem clássica falando da nova aliança que viria a ser firmada por meio de Jesus Cristo. Jeremias 31 diz, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Isso quer dizer que depois de Pentecostes não precisamos mais de mestres? Não, não é isso que diz. Claro que existem mestres. Efésios 4 fala sobre apóstolos, profetas.
evangelistas, pastores e mestres, que são necessários para o quê? Para unir a igreja, para instruir a igreja. Então ainda precisamos de líderes, precisamos de instrução, mas não precisamos de outras pessoas para conhecermos Deus pessoalmente, para ter um relacionamento pessoal com Deus, um encontro real com Deus. Aí que ele qualifica esse conhecimento, diz: ninguém dirá ao seu próximo, ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Uma coisa que não aconteceu no Antigo Testamento. Uma coisa que os israelitas não tiveram acesso. Era esse conhecimento pessoal com Deus. Tanto que quando Deus se manifestou no Monte Sinai, o povo de Deus se apavorou, dizendo: vai você, Moisés. Eu não quero. Isso aí é temível demais. Era um horror. A glória de Deus assustava pessoas. Então Moisés foi. Hoje em dia, nós temos acesso à presença do Pai pelo poder do Espírito Santo. Mudou então o relacionamento. Mas não só isso, não temos apenas acesso, como também o povo de Deus recebe poder. Recebe poder. Pentecostes já era uma festa judaica. Mas celebra o quê? Pentecostes foi a festa judaica que celebrava o recebimento da lei mosaica. Ao redor do Monte Sinai, todo o povo, montando suas tendas, esperava para receber as tábuas da lei. Esse é o dia de Pentecostes. Tradicionalmente, Pentecostes é isso. 50 dias após a Páscoa, então, o povo era instruído a lembrar-se do tempo quando no deserto receberam a lei escrita de Deus. Agora, no dia de Pentecostes, o povo recebeu a lei de Deus, mas de modo diferente. Em Atos capítulo 8, Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Que poder é este que o povo de Deus recebeu? Bom, nós podemos ver isso na palavra de Paulo a Timóteo, assim meio às avessas. Em 2 Timóteo 3, tem as seguintes palavras. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5, se quiser abrir. 2 Timóteo 3, versículos 1 diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Que poder que o povo de Deus recebeu? O poder para profetizar. Não é isso. O poder para curar enfermos. Não é isso também não. Lembre-se de que se trata. Pentecostes trata do quê? Do recebimento da lei de Deus. A diferença da nova aliança é que a lei de Deus seria escrita no nosso coração. Não mais tentando obedecer a Deus com as minhas próprias forças, eu agora posso viver no poder do Espírito Santo uma vida nova. Uma vida completamente nova. Então o povo de Deus recebeu o poder do Espírito Santo pela lei que foi escrita no coração. Muitas pessoas acham que poder é a capacidade de fazer sinais e maravilhas. E claro que o Espírito Santo se manifesta assim também. Mas a essência da igreja não se reduz a milagres ou benefícios ou oração poderosa, mas se reduz, aliás, tem a sua referência maior no fato de que hoje nós vivemos em novidade de vida. Cristo veio para resolver o quê? A falta de profecia? Não, o pecado.
Cristo veio para vencer o pecado. E o poder que nós recebemos é o poder para vencer o pecado, para vivermos piedosamente. Por isso que Paulo avisa contra aqueles que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Piedade é um poder, e é um poder que nós recebemos pelo Espírito Santo. No dia de Pentecoste, o que aconteceu? Deus abriu, franqueou para todo o povo um relacionamento pessoal. Ao ponto de cada um poder ouvir também Deus, receber a orientação de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus, mas também de viver no poder do Espírito de Deus, resistindo à tentação, resistindo ao pecado, não somente tendo perdão dos seus pecados, mas tendo libertação dos seus pecados. Que dia glorioso! O nascimento da igreja não foi um show, mas literalmente uma visitação de Deus, quando o seu Espírito foi derramado sobre todos os membros do seu povo. Neste dia, há outros detalhes que são interessantíssimos, e meu tempo está acabando, mas eu quero mais duas coisas. No dia de Pentecoste, nós vemos uma inversão extraordinária do que aconteceu em Babel. Em Babel, os homens se reuniram para fazer para si um nome. Sabe, não vamos nos proteger, vamos ser um grande povo. Então ergueram uma torre, a Torre de Babel. Para fazer o quê? Para desafiar a Deus, para chegar a Deus, de uma maneira de substituir a Deus pelo próprio poderio do homem. E quando Deus desceu, ele disse, vamos descer e vamos ver o que os homens fizeram. Isso nós achamos em Gênesis. Ele desce e diz, olha só, os homens estão unidos, agora não há nada que eles não possam fazer nos seus maus desejos, né? Então o que ele fez? Ele confundiu as línguas. Literalmente, não falavam a mesma língua. Deve ter sido um dia fantástico. Imaginou? Né? Pior do que um fla-flu. Pior do que uma campanha política, onde ninguém parece falar a mesma língua. Não? Todo mundo começou a falar uma língua diferente. Fantástico. O homem tentou se exaltar e Deus humilhou. No dia de Pentecoste, Cristo foi exaltado. O que aconteceu? Os povos ali reunidos, porque o que havia? Em Jerusalém, durante essas festas, tanto a Páscoa, nesses momentos áureos, havia romarias feitas até a cidade de Davi, para cultuar a Deus no templo, em Jerusalém. Então, você tinha os judeus da diáspora, que é o quê? O povo judaico espalhado pelo mundo antigo. Né? Porque, de fato, das 12 tribos, só 2 tribos voltaram a viver em Jerusalém, na terra da Palestina, que foram as tribos de Judá e Benjamim. Benjamim foi absorvido por Judá, era uma tribo menor, foi absorvido, tanto que é daí que vem o termo judeu. O judeu é filho de Judá. Mas as 10 tribos do norte, que foram levados para o exílio na Assíria, nunca voltaram. Muitos não se tocam no fato de que, quando falamos dos judeus hoje, estamos falando apenas da 6ª parte da nação judaica, hebraica, digamos, porque a maioria se perdeu, fez habitação em todas as outras nações. Claro que era uma espécie de gueto, mas eles se aculturaram, eles se inseriram na sociedade, mas mantiveram ainda a sua fé, e daí nasceu que, como não havia muitos templos, eles reuniam em casas de oração e principalmente de ensino, chamados sinagogas. E nessas sinagogas, então, havia aquele culto semanal, né, do sábado, mas para realmente cultuar a Deus, tinham que voltar para Jerusalém para essas festas máximas. Não faziam isso todo ano, mas certamente uma boa parcela fazia isto. Então, reuniu não somente judeus, como também pessoas convertidas ao judaísmo.
Não que o judaísmo tenha sido uma religião evangelística, mas havia pessoas que, por influência dos hebreus, espalhados pelo antigo mundo, vieram a se converter ao judaísmo. Então, eles estavam aí reunidos. O que acontece? Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, as línguas foram confundidas. Pelo poder do Espírito Santo, essas línguas que nem os galileus sabiam falar, e foi isso que foi questionado, e tem pessoas que diziam assim, não, então eles deviam falar línguas que já sabiam. Não sabiam. Tanto que os que observaram, dizendo, peraí, esses são galileus. Para chamar alguém de galileu, era como chamar ele de caipira, de simplório. Porque Galileia, gente, era uma região pobre. Não havia recursos pedagógicos, não havia escolas de expressão, não havia como eles aprenderem a língua da Frígia, ou do Egito, ou da Arábia Saudita. Não sabiam falar essas coisas, essas línguas. Então, era óbvio que eram homens simples, mas que de repente vieram pelo poder do Espírito Santo a falar numa língua que não conheciam, e essas línguas proclamavam as grandezas de Deus. Houve uma inversão, então. Agora, quem está em Cristo, não há mais grego nem judeu. Todos nós somos iguais. Não há homem ou mulher. Nós todos somos iguais perante o Senhor. Não há escravo. Não há divisão entre nós. Todos nós temos o mesmo acesso a Deus. Não existe uma hierarquia no que tange acesso com Deus. Claro que existem papéis a serem cumpridos, a serem desempenhados por nós. Eu tenho o meu papel na igreja, você tem o seu papel na igreja, cada um tem o seu lugar. Não são papéis intercambiáveis. Mas quando se trata de oração e acesso a Deus e ler a palavra de Deus, todos nós temos o mesmo acesso. Há pessoas que chegam para mim e dizem, bispo, ore por mim porque eu sei que você está assim com Deus. Né? É assim, né? Porque bispo, né? Quando o bispo ora, bispo que ora assim, deve ser uma oração assim, pesada, uma oração que tem punch, que tem torque, que tem... Eu disse, não, gente, todos nós temos acesso a Deus. Claro que eu me preparei para ser um mestre, para ser um líder, para ser na casa de Deus. Foi chamado para isto, mas quando se trata de acesso a Deus, todos nós temos o mesmo acesso a Deus. Agora, quando se tratou, então, de dia de Pentecostes, é a inversão de Babel. Agora, todos os povos se reunindo em torno de Cristo. Ele sim foi erguido. E quando o homem tentou erguer e fazer um nome para si, Deus espalhou. Quando o seu filho foi erguido, Deus deu a ele o nome acima de todos os nomes e reuniu os povos de novo. Por línguas não conhecidas, ele une em vez de separar. Então, última coisa, nesse dia, Deus estabelece um corpo, uma assembleia. Deus estabeleceu a igreja. A igreja que recebe do seu Espírito, que tem acesso a Ele, cujo Senhor é Jesus Cristo. E ele termina essa passagem, nós não lemos o fim, mas pode abrir de novo agora em Atos capítulo 2. Porque o que nós temos no fim do capítulo, a partir do versículo 42, é o retrato da comunidade que se formou a partir deste momento. Veja só. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo
salvos. Cada um desses aspectos depende do poder do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos, oramos, movidos por Deus, movidos pelo Espírito, oramos para o Pai, em nome do Filho, mas no poder do Espírito Santo. Quando nós falamos de união na igreja, nós sabemos que união não depende só da nossa boa vontade, mas depende de um milagre, porque nós somos tão diferentes uns dos outros, e cada um tem suas necessidades, as suas vaidades, as suas opiniões, e qualquer igreja que consegue sobreviver é um milagre, porque nós não somos fáceis. Eu não sou, você não é, né? Diga para o seu vizinho, você também não é fácil, não é fácil. Nós somos complicados, e o fato de conseguirmos conviver é um milagre, é um milagre. Isso não quer dizer que todos nós vamos torcer pelo mesmo time. Se eu começar a levantar futebol aqui, vai dar briga. Se eu falar de política, vai dar briga. Não é? Mas quando eu falo de Cristo, nosso coração derrete, não é? Fala do meu Senhor. O que? Você também é dos meus? Quantas vezes eu já estive num lugar onde eu estava totalmente sozinho, não conhecia ninguém, e de repente eu vi alguém lendo uma Bíblia. Era meu irmão, era minha irmã, sentado aí lendo a Bíblia. E de repente, naquela troca de... É de Cristo? É. Há algo que vai além só de uma simpatia. A pessoa diz, vascaíno, diz, tá bom, é mais ou menos. Mas diz, é de Cristo, de repente é meu irmão. Algo acontece onde o Espírito de Deus está, há união, há liberdade, vemos a glória do Senhor e vemos o sorriso de Cristo nos olhos uns dos outros, e aí o povo se une. É a única coisa que nos une, é a única. Então a igreja reúne a esquerda, a direita, os ricos, os pobres, de todas as raças, de todos os times de futebol. A gente consegue superar todas essas coisas que parecem dividir esse país constantemente, mas na igreja somos um. Você é meu irmão, você é minha irmã em Cristo, e conseguimos andar juntos. Isso é o poder do Espírito Santo. No dia de Pentecoste, a igreja foi estabelecida, e nós vemos nesse pequeno retrato, um resumo, diz assim, então essa igreja é ideal. Não, é assim que a igreja tem que funcionar, em oração, partindo o pão, a Santa Ceia, tendo comunhão uns com os outros, gastando tempo uns com os outros, seja um churrasco, um futebol, ou seja de joelhos no chão, clamando a Deus e pedindo misericórdia. Nós somos o povo de Deus. Isso aconteceu, isso nasceu no dia de Pentecoste, o dia maravilhoso. Precisamos de um novo Pentecoste? Não precisamos de um novo Pentecoste. Cada pessoa que se muda para o Rio não precisa cavar um novo poço, basta se ligar na rede da SEDAI, que talvez você tenha água. Mas se você se une à igreja, certamente o Espírito Santo vai fluir na sua vida. Certamente o Espírito Santo vai agir em sua vida. Não precisa de um novo Pentecoste. Pentecoste aconteceu. E o Espírito continua a se mover no nosso meio. Agora, que nós temos que nos abrir para o mover do Espírito, isso nós temos. Porque há muita gente que cruza os braços e diz, não, então já desde que eu tenho a Bíblia não preciso de mais nada. Não, nós precisamos. Tanto que Paulo diz, deixai-vos encher pelo Espírito. Não vos embriague com vinho, no qual há dissolução, mas deixai-vos ser enchidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos do mover cada dia do Espírito Santo em nossa vida. Cada vez que eu me ressinto de alguém, ou há um desentendimento, há uma briga, alguma coisa na igreja, nós precisamos do mover do Espírito Santo. Cada vez que eu me afasto das coisas de Deus, eu preciso novamente do mover do Espírito Santo em minha vida. Quando alguém está enfermo, eu preciso que o Espírito Santo cure essa pessoa, porque eu não tenho poder para isso, mas se eu tão somente tiver a coragem de dizer, deixa eu orar pelo irmão e impor as minhas mãos, eu tenho certeza que nós veremos sinais e maravilhas. Quanto mais você andar junto com seus irmãos e se compadecer do seu próximo, entender as suas dificuldades e se for uma pessoa da palavra de oração, você verá Deus começar a impressionar seu coração com certas coisas. Às vezes uma palavra gentil pode se transformar numa profecia tão forte. Quantas vezes depois de um culto, pessoas chegam para mim, bispo, eu queria uma coisa, e eu dou uma palavra.
Meu coração está imerso em ministério, constantemente. E depois, uma semana depois, diz: bispo, você não sabe o que aquela palavra fez na minha vida. Eu disse: que palavra foi essa? Não precisamos fazer teatro. O Senhor vos fala. Eu não preciso disso. Não precisa tremer e flutuar ou a coisa assim. O Espírito Santo é como o sangue da igreja. Ele flui entre nós. Há uma normalidade, mas há uma normalidade sobrenatural para a qual nós temos que nos abrir. Quando eu oro em línguas, quando eu estou orando diariamente, aliás, é o que eu mais faço, quando estou no carro, né? Quando não estou sendo cortado por alguém, porque aí as línguas são outras. E é uma tentação. Eu confesso que eu estava vindo para... Tem um irmão aqui que me viu, que ele estava do meu lado, né? Ele disse: você... Olha, eu dei uma buzinada. Teve um irmão, e teve uma pessoa, não sei quem é, entrou na contramão aqui no retorno. E eu disse: eu não estou zangado com você, mas... né, só para você entender. Aí eu sentei a mão na buzina e deixei assim uns 5 segundos, só para eles saberem que eles estavam na contramão. Eu disse: que é isso? Vai bater com alguém? Imagina. E depois eu fiquei pensando, aí eu vi que ele estava lá do lado, disse: opa, o irmão me viu. Aí paramos no sinal, abriu a janela e disse: tinha que responder. Ele disse: olhando. É que eu também tenho sangue, né? Eu também sou normal. E tem horas que você tem que dizer: mas xingar não. Isso eu não faço. Mas às vezes fica difícil de orar em línguas quando você está no trânsito. Mas a verdade é que há momentos que eu não sei como orar. Eu tenho orado tanto por essa igreja, pelo momento que nós estamos vivendo, pelas suas vidas. E tem horas que eu chego a um limite e eu digo: Senhor, há mais para pedir, mas eu não sei o que pedir. E aí o Espírito Santo me capacitou a orar, e eu começo a orar numa língua que eu não conheço. E eu sinto um fluir, até que finalmente eu sinto assim aquele fardo se levantar, de que o Espírito fez algo em mim. Mas isso é fruto de quê? De um coração voltado para as coisas de Deus, e para o povo de Deus, e para os planos de Deus, e para o reino de Deus. Então, dons não são brinquedos para o povo de Deus. O Espírito não se manifesta para a gente poder ser espiritual. Se manifesta para a edificação do seu corpo. De corpo de quem? De Cristo. Cristo é o assunto. Cristo é o âmago. Ele é o centro. Ele é a razão. Então, todo aquele que crê recebe o poder que o Filho concede. Mas eu tenho que continuamente me abrir para este poder. Eu tenho que constantemente me abrir. Vamos orar. Amado Deus e Pai, Deus e Pai, tem misericórdia de nós, eu te peço. Perdoa os nossos pecados. Mas enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Renova em nós o fluir do Teu Espírito, para que sejamos pessoas piedosas. O poder da piedade seja exercido em nossa vida, para podermos resistir à tentação e vivermos vidas que agradam a Ti, aprovadas por Ti. Sabemos que não podemos ganhar a nossa salvação, mas queremos viver à altura dessa santa vocação, não pelas nossas forças, mas pelo poder do Espírito Santo. Opera em nós, eu te peço. Renova-nos. Renova-nos. Prepara-nos para participar agora da Tua mesa. Os que estão aliançados contigo, os que foram batizados, iniciaram a jornada de fé. Agora prepara-nos, Senhor. Não que nós sejamos dignos, não somos, mas estamos comprometidos contigo. Estamos sim.